trabalho sobre plantas de reprodução sexual, da professora Ciele Moraes. Eu sou a aluna Camila, do quinto período de agronomia. Então, a reprodução sexual envolve a formação por meiose, que é a fertilização. As plantas que se reproduzem por reprodução sexual são classificadas como autógamas, intermediárias e alógamas. As plantas autógamas são plantas que realizam autofecundação acima de 95%. A autofecundação acontece quando o pólen, que é o gameta masculino, fertiliza um óvulo, que é o gameta feminino, de uma mesma planta. Então, apesar de ser realizada a autofecundação, pode haver uma baixa taxa de fecundação cruzada nessas espécies autógamas. Então, isso vai depender da população de insetos polinizadores, da intensidade do vento, da temperatura e da umidade. As plantas autógamas se dão pela homozigose, que é uma população de plantas autógamas, é representado por uma ou várias linhas puras, como, por exemplo, o arroz, a aveia, cevada, soja, entre outras plantas. Então, essas plantas desenvolveram alguns mecanismos que favorecem a autofecundação. Então, por exemplo, no soja, no tomateiro, os estames formam estigma, garantindo então a autopolinização. Então, as plantas intermediárias, elas possuem porcentagem de fecundação cruzada entre 5 a 95%. Então, nas espécies intermediárias, a gente tem o algodão, o café, o sorgo. E os métodos usados para essas plantas são os mesmos que são usados nas espécies autógamas. Então, por ter taxas consideráveis de polinização cruzada, é preciso tomar cuidado no isolamento dessas espécies, tanto na fase de melhoramento como na fase de reprodução de sementes. Então, as plantas alógamas, elas realizam polinização cruzada acima de 95%. Então, assim, a fertilização acontece quando o pólen de uma planta fertiliza o óvulo da flor de uma outra planta. E essas pela heterozigose, apresentando heterose e endogamia. Então, dependendo do tipo de flor que elas têm, essas espécies alógamas são divididas em plantas com flores hermafroditas, monóticas e dioicas. Então, essa é uma planta hermafrodita, que a gente pode ver onde se localiza os estigmas e as anteras. Então, ela é uma flor completa, porque ela tem os dois sexos. E um exemplo é o abacate, a cebola, a cenoura, o maracujá. Essa é uma planta monóica. Ela tem flores unisexuais, femininas e masculinas na mesma planta, tendo como exemplo a abóbora, a mamona, melancia, melão, milho. Essa é uma planta dioica. Então, elas são plantas com flores masculinas
e plantas com flores femininas. Então a gente pode ver aqui onde se localiza a estrutura masculina da flor. E como exemplo, a gente pode ter o mamão, o kiwi, erva mate. Então, esse é um pouco sobre as plantas de reprodução sexual.